Graça e paz, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Eu quero aproveitar esse momento para a gente meditar num trecho da palavra do Senhor. Eu quero convidar você para meditar comigo. E é por isso que eu estou enviando esse vídeo. Eu gostaria de convidar você para a leitura de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 33. Essa é uma conversa entre Davi e Saul. Davi tinha sido enviado pelo seu pai para que levasse comida aos seus irmãos que estavam no acampamento do exército de Israel, porque Israel estava em guerra com os seus inimigos, os filisteus. E quando Davi ele chega com a comida dos seus irmãos, Davi ele se depara com uma cena inusitada. Ele vê um homem de quase 3 metros de altura, chamado Golias, e esse homem está afrontando o exército de Israel, dizendo que não há ninguém ali naquele exército que pode enfrentá-lo, capaz de enfrentá-lo. E aquele momento era um momento de desafio, onde Golias estava desafiando apenas um homem do exército de Israel para que a guerra fosse representada por eles. E quando Davi se depara com aquela cena, Davi ele fica surpreso, porque ninguém do exército de Israel se coloca à disposição para enfrentar Golias. E Davi ele olha para aquela cena e procura o rei Saul para dizer: eu me coloco à disposição, eu vou enfrentar. Porque eu já enfrentei outras coisas na minha vida, é mais uma crise, eu vou enfrentar isso aqui também hoje. E aí Saul senta para conversar com ele, e Saul diz assim para Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando via um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Eu queria lembrar você, porque uma das coisas que vem à minha mente quando eu leio esse texto é quando que Davi se tornou um grande guerreiro e um rei de Israel. Davi não se tornou, e é isso que eu quero lembrar você, que Davi não se tornou rei de Israel quando ele encarou ou quando ele foi escolhido pelo profeta Samuel. Não foi naquele dia que Davi se tornou um rei. Davi não se tornou um guerreiro quando ele decidiu combater Golias. Davi ele se tornou um guerreiro e Davi se tornou um rei quando ele apacentava as ovelhas do seu pai. Quando ele apacentava e cuidava dos rebanhos do seu pai. É nesse momento que Davi se tornou um rei. E é sobre isso que eu queria falar com você. Porque às vezes algumas circunstâncias se deparam sobre as nossas vidas. Às vezes uma grande crise se estabelece no nosso país, uma crise que a gente nunca tinha visto igual. Às vezes um gigante se levanta e nos desafia, só que nós nunca enfrentamos um gigante desse tamanho. Mas Davi ele nos ensina uma lição maravilhosa e preciosa, que todas as nossas lutas elas devem ser encaradas pela fé. Porque quando Davi ele entra nesse acampamento e ele percebe que nenhum soldado se coloca à disposição, nenhum soldado parece apto para enfrentar esse gigante, Davi vai dizer: eu posso enfrentá-lo porque eu já enfrentei muitas coisas parecidas na minha vida. E eu fico pensando que essa crise que a gente está vivendo não é a primeira crise que a gente enfrenta na vida. Talvez o urso que Davi enfrentou fosse maior ou não do que Golias. Mas Davi ele se lembra que ele já enfrentou alguma coisa maior que ele. E quando ele vê Golias, ele fala: bom, isso é só mais alguma coisa maior que eu tenho que enfrentar na minha vida. Há coisas que a gente tem que enfrentar na vida que são maiores do que a gente. Mas na escola da vida Deus nos prepara.
Deus nos ensina quando nós estamos pastoreando as ovelhas no campo, ali sozinhos, solitários. Quando a gente tem que enfrentar um urso, a gente tem que enfrentar um leão, a gente tem que enfrentar uma dúvida, a gente tem que enfrentar um medo. E a gente não tem com quem recorrer senão com Deus. E quando Davi ele olha para Golias, ele fala assim: olha, esse homem ele está vindo contra nós, mas ele não tem a fé no Deus que a gente tem. Hoje a gente está vivendo uma crise e a gente olha para toda essa circunstância, a gente olha para os Golias, a gente olha para um mínimo vírus, mas que faz um tamanho estrago, e a gente fica com medo. E eu vou dizer para você, Deus é Senhor da vida, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, é mais uma luta que a gente vai encarar e a gente vai vencer em nome de Jesus. Não faça nenhuma loucura, não seja imprudente. Ouça as autoridades, mas ao mesmo tempo não se deixe vencer pelo medo. Não se deixe paralisar pelo medo. Não fuja por causa do medo. Porque você já enfrentou coisas piores na sua vida e olha você aí, um vencedor. Eu quero dizer para você que Davi ele me ensina uma lição profunda e maravilhosa. Todas as crises da vida eu posso enfrentá-las. Todos os gigantes que se apresentam na vida eu posso enfrentá-los. Porque nós temos uma coisa que nos mantém em pé e nos ajuda a enfrentar. Nós temos o Deus vivo. Davi ele diz: nós temos o Deus vivo. Esse homem está se levantando contra o Deus vivo. Nós sempre vencemos por causa do Deus vivo. E o nosso Deus está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos vencer. E eu quero convidar você a enfrentar mais um desafio na sua vida e lembrar que você vai vencer. Pode não ser fácil, mas você vai colher os cacos, você vai se levantar, você vai recomeçar e você vai vencer. Porque o maior valor da sua vida, as coisas mais preciosas que você tem, você não as perderá. Aquilo que há de mais precioso na sua vida, você não vai perder. E é uma das coisas preciosas que Davi reconhece: eu tenho Deus. E nada pode tirar ele de mim. Um gigante pode me confrontar, mas ele não pode tirar a certeza que eu tenho de que Deus está comigo, agindo aqui dentro. O vírus, ele pode trazer doença, ele pode trazer angústia, mas ele não vai tirar a fé que eu tenho em Deus. E essa fé não depende da ausência ou da presença de um vírus. Essa fé, ela me diz, diante de um vírus, de que o meu Deus continua presente na minha vida, me amando, cuidando de mim e cuidando dos meus. E é por isso que eu posso enfrentar qualquer coisa na minha vida. Confie em Deus. Creia nele. O seu Deus é maior do que todas as coisas que podem se manifestar na sua vida. Ele vai te ajudar. Ore, mantenha comunhão com Ele. E a gente está junto nessa. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.